Bom dia, irmãos. Pai seja convosco. Vamos orar por gentileza. Senhor nosso Deus, abra o nosso entendimento, nos dê a compreensão da sua presença e do seu Espírito. Revele a nós esta manhã a sua perfeita vontade e querer em nossos corações. Eu oro para que o Senhor revistam a todos nós completamente com todas as suas armaduras. Nós queremos resistir o dia mau e depois de vencermos todas as coisas, ficarmos firmes em sua presença. Senhor, ilumine cada um deles e revistam a cada um deles. A todos que estão em casa, que o Senhor possa também cobri-los e revesti-los com suas armaduras, para que o seu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. Queremos já agradecer a Ti, em nome de Jesus. Todos digam amém. Queridos, por favor, livro aos Hebreus, capítulo de número 1. Livro aos Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 1. Livro aos Hebreus, capítulo de número 1, verso 1 em diante. Todos acharam? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Sente-se, por favor. Eu vou ser muito objetivo com todos vocês esta manhã, você também que está em casa, de uma coisa bem fantástica aqui. Livro aos Hebreus é um livro assim maravilhoso, onde pela graça e através do Espírito o autor, ele conseguiu trazer uma narrativa explicativa real da verdadeira natureza quando a lei foi dada para o povo hebreu. E quando ele traz essa revelação daqueles simbolismos antigos que eles não compreendiam, lembre-se que toda a lei, desde o poste, da cortina, do altar, do candelabro, tudo estava apenas apontando para Cristo. E Cristo era visto nesta época e dispensação como uma sombra. Ele não era visto como um tipo, como algo tocável e palpável. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, veja que um único homem que foi qualificado e treinado para ver essas duas naturezas de Jesus foi João Batista. Ele se assusta quando vê Cristo e declara que ele diz que ele viu o Filho de Deus cheio de glória e de graça e de verdade, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus antigamente ele revelou de forma absoluta a sua vontade soberana entre os homens. Quando nós falamos das dispensações antigas, era muito difícil para aqueles que não tinham uma revelação verdadeira da imagem de Deus. Ficava muito complicado. E lembre-se que o Antigo Testamento, onde Deus estava, era apenas em simbolismos que Ele mesmo estabeleceu com o povo dele para estar presente. Através de uma arca, através de uma vara, através de um profeta, através da lei, através de manifestações e teofanias que ele trazia como revelação para o povo dele. As outras pessoas que não tinham essas informações eram pessoas leigas.
e pessoas distanciadas da verdade. Então elas não tinham discernimento interno, nem nas suas mentes de trazer uma comprovação real da natureza de Deus para elas. Então quando Deus revelou-se ao povo hebreu, chamou Abraão, e muda o seu nome, muda seu DNA, muda seu sangue, muda toda a sua estrutura e faz dele um povo para ele. Veja que Abraão era de Ur dos Caldeus, como Jó também, animistas e idólatras, homens que não conheciam. Mas quando Deus chama as coisas que não são para serem da vontade dele, Ele faz isso com maestria, porque Ele é Deus em nossa vida. E a dispensação da inocência, quando começou com Adão e Eva, nós não temos ali nenhum tipo datado de uma visão para nós confirmarmos o tempo que durou essa dispensação. Exemplo disso é quando Moisés, ele recebe a revelação e ele começa a escrever. Então capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11 de Gênesis é uma coisa assim muito vaga e rápida. Por estar datado, por estar escrito, pela razão de ele ser o escritor deste livro, ele não tem todo um tempo suficiente para escrever todas as coisas. Imagine quando Jesus sela o ministério dele, específico para a obra. Vocês observam que o autor diz que se fosse escrito e colocado em livros, diz que não haveria livraria para compor e guardar tudo que Jesus fez e escreveu. Imagine falando de uma dispensação dessa da inocência de Adão e Eva, ali sobre seus filhos na inocência, que nascem e se espalham e formam civilizações. Deus tentava de alguma forma mostrar isso com uma pureza que existia. Quando o pecado vem através de Satanás caindo na terra, juntamente com os anjos caídos, visto pelas escritas sobre Nefaos, caídos. Tradução da Septuaginta traduz como aqueles que eram chamados de filhos de Deus, que se apresentavam diante de Elohim, diante de Yahvé. Então fica muito difícil nós termos essas comparações exegetas que são muito difíceis, para a gente não perder uma visão real daquilo que Deus quer mostrar, e também da forma como os principados, os demônios se camuflavam e começavam a trazer para o homem, sem ter entendimento de quem era, porque os demônios, eles não vão se apresentar para você como criaturas perversas, eles vão se apresentar para vocês como criaturas boas, eles vão falar outros nomes, vão conhecer uma sua linguística, vai se falsificar praticamente para tentar, como engodo, atrair a mente dos homens para acreditar nesse tipo de poderes. Adão e Eva foram enganados? Foram. Mas havia uma proibição, havia ali uma determinação única e absoluta entre eles, que não comessem e nem tocassem naquele tipo de árvore de fruto. Então nós não temos uma lógica e nem tempo datado, quanto tempo durou aquela conversa daquela serpente, com Satanás dentro dela, usando e manipulando a serpente com grande ardis, de entendimento falso na cabeça de Eva. Aí vocês observam que ele não foi para Adão, ele procura quem? Eva. Adão deveria estar cobrindo a vida de Eva, protegendo a vida de Eva, está ali com ela. Mas como nós não temos fonte de informações se isso aconteceu ou não, então Moisés escrevia as coisas que lhe foi revelada só para trazer uma linha de pensamento e de entendimento. Porque o livro de Gênesis é também uma visão e revelação da promessa do Messias. Veja que o diabo teve tanto pavor disso, que ele disse que Jesus esmagaria a cabeça da serpente, e sabia que da mulher viria o Messias. Então durante muitos séculos, ele tentou de diversas formas, tentar destruir essa genealogia, até que a promessa se cumprisse. Chega um ponto, quando chegamos na dispensação da lei ainda, sendo cumprido, Herodes, ele faz uma atrocidade terrível,
manda matar as crianças de 4 anos para baixo, porque ali as trevas tinham manipulado, enganado ele, de que pelo engano, vai nascer um rei aí, uma promessa para o judeu, e ele vai tomar o seu trono, vai tomar o reino de César. E ele é tão astuto que ele faz isso, lançando uma mentira. Então, cara, irmãos, pare e pense, irmãos, um governante matar mulheres grávidas, irmão, mandar abrir com a espada a barriga das mulheres, matar crianças de 4 anos para baixo. Foi uma grande atrocidade e perversidade, a capacidade que as trevas conseguem manipular a mente das pessoas para fazer certas coisas. E quando veio a consciência do pecado de Adão e Eva, eles são expulsos deste reino, e Deus coloca querubins para assumir a função de proteger. Desta época agora, o homem e a mulher é dependente plenamente agora de Deus, na questão de se submeter, de ter comida, de ter plantações, de ter agora uma vida dura de trabalho. Veja que a mulher não sentia dores para ter filhos, e agora começa a ter dores de parto. Imagine para o homem agora ter tudo de graça e agora não ter mais nada de graça. Imagine um homem agora, Adão não envelhecia. Eu quero que você guarde isso na cabeça de vocês. Adão não envelhecia, Eva não envelheciam, eles não tinham doenças, eles não ficavam doentes, eles não tinham problemas. A presença de Deus e a imagem de Deus com eles, nesta comunhão chamada de virada ao fim da tarde, que havia esta comunhão, Adão recebia, transmitia para Eva. Adão recebia e transmitia para tudo que estava sob seu domínio de responsabilidade. Lembre-se que Adão era o Deus terreno, era o Deus terreno humano, não o Deus terreno Deus supremo. Supremo só é um só, o nosso Deus e Pai. Ele é absoluto, e a glória dele não dá para ninguém. Quando ele perde essa condição e é expulso, Deus automaticamente, ele mesmo, Pai, mata um animal, com aquela pele veste os dois, porque ficaram nus, porque eles não estavam nus, viu? A palavra nus, nessa revelação pelo pecado, porque perderam a presença, perderam a glória, perderam a cobertura de Deus sobre eles, ficaram vulneráveis. E você vai ver em toda a Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, nas epístolas de Pedro, nas epístolas de João e até no livro de Revelação de Apocalipse, o Senhor mostrando a nudez interna, a nudez espiritual do homem. O homem está no nu espiritual, não está forjado plenamente com a presença de Cristo na vida dele. Observe que vocês hoje já estão revestidos de Cristo, nós estamos cobertos de Cristo, estamos selados pelo Espírito Santo e estamos cobertos. A alma nossa, por esse processo que é um pouco bem vagaroso, devagar, de reforma, regeneração e renovação, é uma luta que nós vamos ter constantemente. Depois disso aqui, o governo humano aparece e começa agora um governo desorientado, um governo guiado por quem? Quem está sobre esse governo humano, do gênero humano corrompido quando o pecado chegou? Observe que você vai ver o declínio, a queda, o assassinato, Caim e Abel, você vai ver Lameque, vai ver outros problemas acontecendo, e raríssimos homens, ouçam bem, não havia lei, não havia mandamento, não havia doutrina, não tinha nada. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Matusalém andou com Deus. Quando eu expresso isso em todo o planeta, somente esses homens se voltaram, com toda uma crise existente e problemas existentes, que se voltaram para Deus. E quando observamos isso, o governo humano foi apenas um governo que foi manifestado por criaturas caídas, demônios, que não eram mais anjos caídos de Deus, mas anjos caídos de trevas, viraram trevas, perversos, maquiavélicos, manipuladores, corruptores, assassinos, imundos e doutrinadores de doutrinas deles, chamado de doutrinas de demônio.
Pegamos 1 Timóteo capítulo 4, diz lá que nos últimos dias, o Espírito expressamente diz que os homens se apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas e ensinos enganadores de demônios. Veja que a epístola não é dirigida para o mundo, a epístola é dirigida para nós, igreja. Veja a capacidade dele. 2 Coríntios 11:3, você vai ver lá claramente o Espírito dizendo: Paulo, avise aos irmãos em Corinto que receberam tanto dons espirituais, mas eles continuam na carnalidade. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, eu temo que muitos de vocês se apartem da simplicidade que há em Jesus e se curvem à manipulação deles. Os demônios são hábeis em fazerem manipulações de diversas formas. Nós temos encontrado e enfrentado problemas no mundo, no meio evangélico, de muitos falsos profetas, ou profetadas, ou mentiras, ou revelações, pessoas tentando se autopropagar e para mostrar algum tipo de dom espiritual, como por exemplo, querer algum tipo de alguma coisa. Todos os dons que você tem, que nós temos, é um presente, é uma dádiva de Deus. Através do arrependimento recebemos o dom do Espírito. Através do arrependimento nós recebemos a graça salvadora de Cristo. Isso tudo é um presente. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus. E isso não vem de nós, diz que é um dom de Deus. E não vem de minhas obras, de boas obras que eu sou salvo. As boas obras Deus colocou para que os homens vivam boas obras. Ajudem o seu próximo de verdade, não para mostrar uma ação para o homem ou para Deus, como uma forma de fuga religiosa, que eu estou me salvando porque eu faço algum tipo de caridade. E quando nós olhamos as dispensações e vemos essas coisas, o governo humano que foi existente nessa época, Noé teve uma grande dificuldade, porque os homens que existiam eram homens de mutações reais humanas, de biologias humanas, e também aparecem mutações genéticas demoníacas com o humano. Vocês vão ver lá capítulo 6 de Gênesis, é assustador esse capítulo. Eu digo a vocês, recomendo a vocês 3 livros: A Era Mais Primitivas da Terra, de Jeová Mendes, são 4 enciclopédias. Recomendo um outro livro para vocês, A Era Mais Primitivas Antediluviana, também dele, e um outro livro de Stephen Pickens. Esse é um livro de um americano, ele morreu em 61. Ele diz que neste livro ele faz um estudo de 60 anos só do livro de Gênesis, atrás de arqueologia, ação química, de carbono, para comprovar essa existência que teve nesta época. Imagine criaturas que caem do céu, incendiadas, entram na nossa atmosfera e se misturam com barro, com a terra. Mas eles perdem a condição de corpo, entendam isso. O corpo deles é um corpo espiritual. São criaturas espirituais com personalidade, com vontade, com desejo, que pensam, que raciocinam, que têm fé, que agem. São grandes caçadores dos demônios. E se nós em Cristo hoje, revestidos de Cristo, que Cristo é a armadura nossa, se eu não entender a peça da verdade, eu não entender a peça da justiça, não entender a peça da paz, não entender a peça do escudo, não entender a peça do capacete e a maior arma, a espada que deve estar aqui na sua mão, tem que estar também dentro do seu coração. Constantemente a espada viva da palavra. É ela que vai lhe dar força, ela que vai te dar fé, ela que vai aumentar a sua fé. A palavra te dá saúde, é saúde para as medulas. A palavra te protege, ela te blinda, ela é tudo para você. É o que você precisa, é ser um faminto estudante pela palavra. Colossenses 3 diz que sejam vocês ricos, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, falando entre salmos e hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor com graça no seu coração. Essas coisas que tem que ser primeiro as nossas habilidades espirituais.
Você é visto humanamente, eu te vejo de roupa, te vejo de maquiagem, eu te vejo de máscara, eu te vejo assim, te vejo assado. Mas o mundo e o campo espiritual, nós somos vistos pelos demônios como pessoas iluminadas. Você é luz no meio das trevas. A gente sabe que está falando aqui, nós temos prova disso. Quando vamos ao mercado, quando vamos ao banco, quando entramos em um ônibus, você vê as pessoas vítimas. Irmãos, lembrem-se disso aqui. As pessoas no mundo, elas não conhecem o Senhor. Veja que já foi dito que o mundo não me conhecerá, o mundo não me verá, mas vós me conheceis, porque eu habito convosco e estou em vós. Ele fala do Espírito Santo na igreja, e eles não podem receber o Espírito da forma que estão, porque eles não conhecem. Mas quando começamos a pregar o Evangelho, a lançar o Evangelho vai fazendo a sua própria obra, é de forma natural lançando a semente. Não é uma atuação, uma pregação que vai convencer ninguém do seu pecado, é a pessoa do Espírito. O governo humano foi corrompido por demônios, aprenderam magia, satanismo, maçonaria, todos os fundamentos que eu estou falando para você, que vieram existenciais em todos os séculos e civilizações, até os nossos dias de uma forma mais aperfeiçoada, foram criados por eles. Nimrod, grande caçador, que conseguiu desenvolver poder latente da alma, porque Adão tinha poder latente da alma, Deus aprisiona esse poder, porque esse poder só pode ser usado por uma pessoa só, chamada Espírito. Se vier outra criatura, vão fazer chamado de projeções astrais. Projeções astrais é o espírito humano, que não conhece Cristo, que não foi nascido de novo, vai ser guiado e manipulado por um outro tipo de espírito. É uma técnica que se desenvolve, tem técnica para fazer esse chamado desdobramento do corpo, a saída do corpo, faz viagens para qualquer lugar, meu irmão, tanto aqui como lá em cima, aí no inferno, viu? Um espírito humano de uma pessoa controlada por uma entidade. E o pior de tudo isso, que nós não podemos repreender o espírito humano, porque o espírito humano é de Deus. O usurpador está usando, o ladrão está usando, o enganador está usando. Porque quando você se batiza nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali você, seu espírito humano que nasceu de novo. Não foi sua alma não, nem a minha não. A nossa alma está num processo, irmãos, um processo, lutando dia a dia. Romanos 6, verso 17 diz: a quem apresentardes como servos para servirdes e obedecestes, este será o seu Senhor, tanto da carne, para a maldade, produzindo maldade e imundície, ou para o Espírito, para a justiça e verdade. Nós temos opções e escolhas. O que nós queremos? Meus membros, meu corpo, minhas mãos, todo o meu corpo é templo do Espírito. Hoje o seu corpo é templo do Espírito. Entregue-se sempre ao Espírito. Diga a Ele para dominar e controlar esses membros. Dependendo da força que te controle por dentro de você, aí dentro, é aí que vai fornecer para você quem é seu Senhor e quem é seu mestre, ou a carne, ou o Espírito. Gálatas 5 diz que existe a luta entre o Espírito Santo contra a palavra carne, que é a única tradução que nós temos aqui no mundo, no Brasil, eles traduziram, não sei por que essa palavra carne, e a gente vai entender carne como corpo, mas carne aqui não é corpo, carne aqui é a palavra sarx, S-A-R-X, que não tem antônimo, não tem sinônimo, mas ela tem declinações explicativas na sua apresentação no grego, que quer dizer o instinto pecaminoso do homem, a velha natureza adâmica, o homem de baixo instinto, o homem fermentado com a semente da malícia, e aí vai declinando, porque o homem recebeu uma natureza que não era dele, a semente que ele recebeu foi estranha. Adão não sabia o que era pecado, não sabia o que era medo, ele não sabia o que era perder aquilo que tinha, valorizar aquilo que... Ele não sabia de nada disso, ele só vivia prazeres, delícias, prazeres e delícias, prazer e delícia, comunhão com Deus.
E o pecado veio, a primeira ação, medo, se esconde. Adão, comeste do fruto que eu mandei você não comer? E aí, ó, veja se não é assim com a gente procura sempre um bode expiatório para as nossas próprias faltas e erros. Aí o pastor que fez isso comigo, foi a pastora que fez isso comigo, foi o diácono, foi minha mulher, foi meu marido. Ele disse: Senhor, a mulher que tu me deste, foi ela que me enganou. Eva, Senhor, foi a cobra. A cobra não estava mais com o diabo nela, não podia mais falar. Deus amaldiçoa Adão, amaldiçoa Eva, amaldiçoa a cobra, amaldiçoa Satanás e amaldiçoa a terra. A terra não foi feita para receber sangue, foi feita para receber semente e não sangue. E quando chega o governo humano, a única solução existencial do Pai foi essa: dilúvio. Noé, eu quero que você construa uma arca, porque o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque o homem é carnal e os seus dias serão de 120 anos. 120 anos foi o estabelecimento do tempo necessário para um homem com poucos filhos, sozinhos, construir uma barcaça colossal de 300 vagões ferroviários gigantescos. Imagine. Durou 120 anos. Irmãos, era tão colossal a arca que as pessoas viam aquilo e zombavam dele. É maluco, é louco, esse homem está doido, para que um barco desse tamanho e num lugar que não tem água, né? Aleluia! As coisas de Deus é louca mesmo, mas se você não for louco também, meu irmão, você vai ficar. Paulo disse que a pregação da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos, aleluia, é o poder de Deus. Qual o milionário, o rico, o entendido, os sábios do planeta que vai crer em Jesus? Crer nesse derrotado aí que mataram, esse mendigo aí, todo esbagaçado. Por que vocês creem esse aí todo esbagaçado feio na cruz? Meu Jesus não está na cruz. O nosso Jesus não está na cruz, está glorificado na glória. E lhe foi lhe dado todo o poder nos céus, aleluia, e na terra. Hoje estamos em Cristo e somos de Cristo, cobertos com Cristo. E esta é a paz que você tem que estar dentro do teu coração. Com toda a corrupção de hoje, com toda a enfermidade de hoje, com toda a pandemia de hoje, lembre-se de uma coisa: tanto nessa vida ou na morte, se morrermos, nós somos de Cristo para sempre. Nós não somos mais perdidos, nós estamos salvos com Cristo. E é esta a nossa vantagem, pela graça e misericórdia de Deus. Deus abençoe cada um de vocês, fortaleça a vida de vocês,